O arquiteto Rubens Gil de Camilo nasceu em 1934, em São Paulo, mas ele ficou muito pouco tempo em São Paulo e veio para Mato Grosso, passando a sua infância e adolescência entre Campo Grande, Aquidauana, e também o Pantanal, onde ele ficou um bom tempo lá. E desde muito cedo ele manifestou esse interesse por desenhar. A mãe dele, a saudosa Dona Minunga, dizia que nas estações da Noroeste ele ficava agachado desenhando a locomotiva. Então o desenho sempre fascinou muito o meu pai. Meu pai se formou no início da década de 60, né? Num período muito, vamos dizer assim, um período áureo, né? Pós-Brasília, né? Era um momento em que você tinha poucos arquitetos do Brasil e muita coisa por fazer, né? Uma curiosidade, como era importante o curso de arquitetura no Mackenzie, Juscelino Kubitschek foi paraninfo do meu pai, da turma do meu pai, né? Uma característica fundamental do arquiteto Rubens Gil de Camilo era o otimismo. Ele era uma pessoa extremamente positiva, via a vida sempre pelo lado bom. Ele era um homem de ação, uma pessoa que achava que as coisas só aconteceriam se você realmente fizesse com que elas acontecessem, né? Se você tomasse atitudes. Ele realmente era uma pessoa muito carismática, tinha uma capacidade enorme de fazer amigos e também uma pessoa central na carreira dele, na vida dele, foi a minha mãe, a Dona Alzira, que ele conheceu durante a faculdade e apoiou ele muito com passe de ônibus e comprando livros, e uma figura extraordinária que se tornou em larga medida, uma das grandes responsáveis pelo sucesso que ele teve na vida. Uma característica interessante do meu pai, eu acho até que ele era mais artista do que arquiteto, né? O rigor com que ele fazia os desenhos, ele ficava às vezes uma tarde fazendo uma perspectiva, ele terminava o aspecto vamos dizer assim, do projeto, aí ele ia para a profundidade, o que ele chamava de molho da perspectiva. E ele desenhava, assim, uma coisa que me chamava muito a atenção, né? Todo, entre aspas, o molho que ele dizia, que ele diluía o fundo da perspectiva, tudo retratava a paisagem pantaneira, né? Você vê as formas com que ele colocava as palmeiras, as bocaiúvas, né? As palmeiras nativas, né? Era muito interessante. Eu vejo nas perspectivas dele assim um retrato da infância dele no Pantanal. O apreço pelo desenho era um capítulo à parte na arquitetura dele, né? A produção dele é variada. Ele começou o escritório dele ainda antes de se formar no Mackenzie, permaneceu em São Paulo, onde ele realizava projetos de arquitetura, e chegou a ter uma construtora, onde ele construiu 3 edifícios em São Paulo. Mas ele percebeu logo que as oportunidades profissionais iam aumentar com a divisão do Mato Grosso. Então ele, que tinha escritório em São Paulo, começou gradativamente a voltar para cá, a se instalar em Campo Grande, coisa que se efetivou em 1979, 1980. E aqui ele pegou aquele início do Estado, então realizou diversos projetos, centro de convenções, realizou o projeto da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, fez a Receita Federal, inúmeros projetos, pegou um período muito fértil aqui. Agora, com relação ao que seria a expressão individual mais característica, eu diria que são as casas. Nas casas, o meu pai, acho que ele teve vamos dizer assim, um processo de investigação de telhados, onde ele utilizava madeira. Ele tinha um grande conhecimento técnico do uso da madeira. Ele detalhava de forma absurdamente, nos mínimos detalhes ele detalhava os projetos que ele fazia dos telhados. Eram realmente, existia um rigor muito grande nesses projetos. É o edifício solar do Pantanal, que são 3 torres, né? E ele tem um formato estrelado. E outro dia eu fiquei sabendo, não me lembro quem que me contou,
que a inspiração do projeto, eu não sei se foi o Roberto Maquetista, o finado Roberto Maquetista, que era um cara que o papai trouxe para Campo Grande para fazer maquetes num período próspero, né, da arquitetura aqui. Mas a ideia do prédio era a forma como minha mãe empilhava os sanduíches quando ele saía para pescar, né, que era o sanduíche de queijo e presunto, e ela colocava com uma rotação de 45 graus para ele pegar. E aí, segundo o Roberto, foi daí que ele tirou a ideia de fazer o projeto do Solar do Pantanal, que para mim é um prédio muito especial. É um prédio de uma expressão arquitetônica incrível na cidade. Com relação ao recém-formado, né, ao jovem profissional, eu me lembro que ele dizia que toda mudança vem do jovem. Mas não de qualquer jovem, do jovem preparado. Então eu acredito que ele diria para você, jovem profissional que está me ouvindo aqui, para você se preparar e que você vai ver que as oportunidades vão surgindo e você vai estar preparado para elas no momento que elas surgirem. E ao mesmo tempo, eu me lembro que ele tinha uma grande expectativa de que a arquitetura ia ser algo extremamente importante, mais do que já era, e que a sociedade ia ter uma compreensão cada vez maior do nosso papel, e eu fico muito feliz de ver que ele tinha razão e isso tem acontecido. A gente está cada vez mais sendo reconhecido e cada vez mais a sociedade compreende melhor o nosso papel.